Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar em mais um estudo bíblico. Aqui todos os dias nós estamos estudando a Bíblia, versículo por versículo. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, estudando a Bíblia expositivamente, olhando o contexto, observando o que ela de fato quer dizer e tirando lições para as nossas vidas. Nós não estamos aqui para impor a nossa ideia, o nosso pensamento, mas o que diz as Escrituras. Agradecendo a você que todos os dias passa aqui para nos acompanhar. Você que já colocou esse estudo no seu horário devocional. Meu muito obrigado. Eu fico muito feliz com os comentários que sempre recebo aqui embaixo de pessoas que dizem: olha, esse estudo faz parte do meu momento devocional. Olha, eu não saio para a minha rotina diária sem antes passar por aqui e acompanhar o vídeo. Isso me enche de alegria. Nós preparamos isso aqui para você. A gente para, debruça, estuda, busca de fato a direção de Deus para ser bênção na sua vida. Então, eu sou imensamente grato a Deus. Por fazermos estudos expositivos, nós temos que passar em todos os versículos. Não é? Eu não posso aqui escolher um ou outro assunto para falar. Existem assuntos mais difíceis de expor e de compreender, existem assuntos mais fáceis, mais agradáveis, mas é assim que nós estudamos as Escrituras, o que ela de fato quer dizer de forma expositiva, para que nós possamos observar exatamente todo o contexto que envolve o texto que estamos estudando, até para não cair em tantas heresias e ensinamentos falsos que a gente encontra por aí. Muito obrigado. Se você não fez a sua inscrição no canal, faça. É sempre importante quando você clica no inscrever-se. E para ser notificado dos vídeos que entram todos os dias de 6 horas da manhã, basta você clicar nesse sininho que está logo abaixo aqui também. E comente aqui de onde você nos assiste, qual a cidade, qual a localidade que você nos assiste, e compartilhe o vídeo. Existem pessoas que hoje nos acompanham porque receberam a indicação de familiares, de amigos. Alguém que recebeu o vídeo e hoje acompanha. Quem sabe tem alguém próximo a você que vai nos acompanhar a partir da sua indicação. Feita essa abertura, nós vamos estudar a Bíblia juntos agora. Vamos lá? Então nós estamos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A gente está estudando os primeiros versículos ainda, a primeira parte desse capítulo, não é? Nós estamos falando um pouquinho sobre o fenômeno das línguas. Pegamos aqui do capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 13. E exatamente o versículo 13 eu quero observar agora, quando o Espírito Santo desce, né, sobre os discípulos que estavam ali reunidos. Eles começam então a falar em línguas diferentes, e você já sabe que essas línguas eram idiomas que as pessoas estavam reunidas ali para a festa, mas alguns questionaram o fato, não é? A reação ao milagre, registrado no versículo 13, diz: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A reação ao milagre de alguns deles aqui foi questionar, não é dizer que eles estavam embriagados. Amados irmãos, o derramamento do Espírito prova que os milagres abrem portas para o Evangelho, mas os milagres não são o Evangelho. Eu vou repetir essa frase. Os milagres abrem porta para o Evangelho, mas os milagres não são o Evangelho. O milagre em si não pode transformar uma multidão, mas atraí-los, né? Atraiu para ouvir a palavra de Deus. Quando Pedro começou a pregar, o coração do povo começou a derreter-se ali. Mas existiram alguns que questionavam Pedro. Amados irmãos, o Evangelho não veio para apenas se resumir em curas e milagres. A gente encontra muitos cultos hoje que é nominado, você já deve ter visto isso em alguma localidade, uma faixa dizendo noites de cura e libertação, e focando os milagres. Deus faz milagres sem dúvida nenhuma, mas o milagre não é o Evangelho. O milagre não é o Evangelho.
O Evangelho é o poder de Deus para salvação, para perdão de pecados. Então a pessoa ela pode olhar os milagres, ela pode ver os milagres e nem isso a salvar, porque não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. É você arrepender dos pecados, confessar os pecados a Ele e experimentar uma nova vida. Esse é o que salva. Então aqueles homens aqui do texto que lemos presenciaram os milagres, mas alguns desses ainda disseram, não, esses homens aí estão meramente embriagados. Alguns agiram com muito preconceito, não é? Você vai ver comigo o versículo 7. Olha aí o versículo 7 do capítulo 2. Diz assim: estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo, vede, não são porventura galileus esses homens que estão falando? Alguns viram e agiram com preconceito, não é? Os galileus, eles eram recebidos em Jerusalém com grande preconceito. Eram considerados cidadãos de segunda categoria, né? Eram pessoas de segunda classe. Os sulistas da Judéia, eles consideravam os gentios, né? Eles consideravam os nortistas da Galiléia como pessoas de segunda classe. E a primeira reação ao Pentecostes, que nós lemos aqui no verso 7, foi uma reação de preconceito. Quem é esse povinho aí? Esse povinho não é da Galiléia? Então eles agiram assim. Outros com ceticismo, não é? O verso 12 a gente leu: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo, o que é isso? Eles olhavam a situação e falavam, o que é isso? O que está acontecendo? Com ceticismo, o milagre do derramamento do Espírito Santo clareou a mente dos discípulos e, de certa forma, turvou a mente dos céticos ali daquela ocasião. Eles ficaram atônitos, eles ficaram perplexos, ansiosos por uma explicação que fosse plausível para aquele acontecimento na festa ali. E, como nós já lemos aqui, eu já mencionei, alguns agiram com zombaria, não é? Esses caras estão embriagados, alguns disseram. Um grupo dentre a multidão, ele rotulou o fenômeno das línguas ali como embriaguez, confundindo como a gente pode usar a expressão bíblica, confundindo a plenitude do Espírito com o enchimento do vinho. E eles achavam que eles estavam embriagados. Essa é a reação da palavra de Deus, do agir de Deus em tantas vidas e com ações e reações diferentes. A gente precisa deixar Deus falar no nosso coração, não é, para entendermos de fato o que Deus quer dizer. Costumo dizer que aquele que busca encontra, não é? Aquele que tem desejo de aprender, de reconhecer, Deus abre os seus olhos, o seu entendimento. Mas aqueles que estão apenas para criticar, aqueles que não querem entender, eles vão ver somente o que buscam. A gente precisa ter no nosso coração o desejo de conhecer mais, de saber mais, de aprofundar mais. Caso contrário, a gente só vai ver aquilo que a gente está olhando. Eu sempre digo que todo estudo, toda mensagem, você vai acompanhar, você vai ao culto, ou vai num momento como esse mesmo aqui. Você está ligado apenas para ver alguma coisa, vai ser só o que você vê. Se você assistir esse vídeo, tentando ver quais os livros que tem aqui, observar o ambiente, vai ser só isso que você vai ver. Né? Se você vem aqui para olhar que cor da camisa que eu estou usando no vídeo de hoje, vai ser só isso que você vai ver. Mas se você para ouvir, querendo aprender mais, pedindo para Deus abrir a sua mente, o seu entendimento, de fato você vai conseguir enxergar e experimentar a palavra de Deus falando no seu coração. Esses homens presenciaram a mesma cena, com reações tão diferentes. Então, ore para Deus abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, para você compreender as maravilhas da palavra dele. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo aqui.